Salve, salve meu Brasil brasileiro, aqui João Cafuso, mais uma vez no canal da Unidas, desta feita para conversar com meu querido irmão Léo Moraes. Esse de Carona com a Unidas está muito especial, é um grande amigo. Aos 50 anos ele decidiu mudar de país, está morando lá em Los Angeles e trabalhando para um dos selos de música mais legais do mundo, que é o Jazz is Dead. Ele é dono da Autêntica, é dono de vários restaurantes super legais que estão na cara de BH hoje. Enfim, vamos lá bater esse papo, aproveitar que o homem tá na cidade. E aí? Tá difícil de encontrar, hein, Leozão? Difícil, cara. Mano, e aí, o que te traz ao Brasil, finalmente? Cara, da última vez a gente não conseguiu falar, né? Isso, na outra turnê com o Adrian Young, a gente não conseguiu um mês atrás, né? E agora tô aí com o Ebo Taylor e a banda da família dele. E conta pra galera quem né? que é o Ebo. O Ebo Taylor é um dos criadores do High Life, do Afrobeat, né? Parceiro do Fela Kuti. Ganalês, né, velho? É, uma lenda lá de Gana da música africana, tem 89 anos e tá fazendo a turnê de despedida dos palcos, né? Agora ele só vai tocar em casa e em casa que eu digo, em Gana ele ainda tá querendo fazer uns shows lá, mas ele não vai fazer mais turnês. Mas é aquele famoso vai lá me ver, né? É isso. E assim, a turnê já passou pelos Estados Unidos, pelo México e aí chega no Brasil, assim, e tá sendo incrível, casas lotadas. Da última vez você veio com o Adrian, né? Vim com o Adrian Young, que é do Jazz is Dead, né, que ele tá em turnê também com... ele tá assim, de certa forma retomando a carreira solo dele, né, porque ele ao longo desses últimos anos ele produziu muita gente, trabalhou com muitos artistas em parceria, né, inclusive vários brasileiros, né, Marcos Valle, João Donato, Joyce, Hildon e tantos outros, né, Arthur Verocai, e agora ele tá com essa coisa da carreira solo dele retomando, né, de uma forma assim, com orquestra, do jeito que ele sempre sonhou. Que massa. O Adrian é um cara que veio do hip hop, né, mano? Isso, o Adrian, ele veio do hip hop, né, sonhava com essa coisa toda do rap, né, e ele sampleava muito outras coisas. Sempre foi produtor, assim. Sempre foi produtor e sampleava muita coisa, e ele começou a ficar curioso com os samples que ele via no trabalho de outros rappers, né, de outros artistas do hip hop. E aí ele começou a ir atrás de quem tinha feito a música que gerou aquele sample. E aí ele começou a descobrir o João Donato, vários brasileiros e vários caras do jazz, e ele chegou no jazz pelo hip hop. Chegou à conclusão, ele começou a gostar tanto dos discos originais que geraram aqueles samples, que ele falou, cara, eu não quero mais samplear, eu quero ser sampleado. Eu quero que as pessoas sampleiem a minha música. Ele falou, cara, para fazer isso eu preciso aprender a tocar, eu preciso aprender a compor, eu preciso aprender a fazer arranjo, eu preciso aprender regência. E ele começou a estudar música, começou a comprar instrumento, aprender a tocar. O cara virou músico por conta disso. Exatamente. Então ele tem esse olhar para o jazz, para a música brasileira, que é o olhar do hip hop. Né? Quando ele compõe já pensando que aquela música pode ser sampleada por alguém. E como foi, né? Assim, né? Pelo Kendrick Lamar, pelo Snoop Dogg, vários grandes nomes, Jay-Z, chegou, né? Fez o caminho inverso, né? Ele saiu dos samples para fazer a composição. E hoje ele trabalha assim, de forma totalmente 100% analógica. No estúdio dele, o equipamento mais novo lá é de 1973. Então ele grava tudo com orquestra, com equipamentos analógicos e tal, com os sintetizadores analógicos, com os pianos elétricos, tudo vintage, tudo... Então, cara, assim, tem uma sonoridade muito boa. Que tem uma sonoridade muito única, né? Isso. E hoje ele é diretor criativo e sócio do Jazz is Dead? Isso. Ele é a mente criativa junto com o Ali Shaheed Muhammad, que é outro cara também que fez um caminho junto com o Adrian, né? O Ali Shaheed Muhammad é da Tribe Called Quest, que é uma banda icônica do rap, né? E que sampleou, e ele também fez um caminho parecido, ele também descobriu o jazz pelo hip hop. Então eles dois fizeram essa parceria que está sendo muito bem sucedida, e os dois são as mentes criativas do Jazz is Dead. Que é onde você trabalha hoje. O Jazz is Dead, cara, é um movimento, é um coletivo que acabou virando um selo de lançar discos originais de artistas clássicos. Então o Jazz is Dead tem essa pegada de pegar esses caras que fizeram músicas que influenciaram gerações
e gravar músicas novas com eles no mesmo processo analógico que eles faziam. Já saiu o Donato, já saiu o Azimuth, só para falar dos brasileiros, né? Já saiu o Marcos Valle, já saiu o Dom Salvador, já saiu o Wildon, já saiu... Tá pra Só sair. gente que, cara, às vezes o Brasil não conhece, Exatamente. mas os gringos são apaixonados. Exatamente. Os produtores do mundo inteiro escutam os caras. Isso, e com essa visão do tanto que a música desses caras é revolucionária, de ver esses caras às vezes tocando em condições caretas, assim, sabe? Vendo o João Donato num navio de cruzeiro, para aquele monte de coroa bebendo uísque que não tá nem aí pra música, e eles falam assim, cara, esse cara tinha que estar tocando pra juventude, porque... Então, assim, a proposta do Jazz is Dead é justamente dar essa chacoalhada e mostrar para novas gerações a música desses caras. E esse nome já é tão provocativo, né? Quando a gente usa camiseta na rua, o pessoal grita, não morreu não! As pessoas às vezes ficam ofendidas com isso, mas é porque é justamente uma provocação desse espírito do jazz que muitas vezes é deixado de lado e é visto como uma peça de museu, que é uma coisa para ser... sabe, para ser apreciada Sim. de uma forma careta, e que não é, né? Que não está conectado com o que está acontecendo agora, exatamente, né? Ver a reação de uma pessoa que nunca ouviu uma música que é um clássico pra gente, e de falar assim, cara, isso é demais, é muito legal, e dá até uma inveja, assim, pô, eu queria estar, sabe, eu queria estar conhecendo João Donato agora. Queria estar conhecendo Jobim agora. Como uma música nova, como uma coisa com frescor, assim, né? Negócio muito incrível e diz muito dessa história do seu coração, você tem encontrado desse lugar, né? Você tava com 50 anos, você decidiu mudar para Los Angeles e tipo recomeçar a sua vida, né? Quando eu sentia aquela coceira assim que falava assim, cara, eu preciso de uma mudança, eu sempre dei os passos e fiz a mudança, não de uma forma planejada, mas de uma forma intuitiva, e eu só consigo compreender isso agora olhando em retrospecto, das várias mudanças radicais que eu já fiz na minha vida, ao longo da minha vida, da minha carreira, e que sempre acabaram me levando para um lugar que eu falava, cara, ainda bem que eu tomei essa decisão, ainda bem que eu fiz isso. E essa mais recente, né, que foi ano passado, foi talvez a mais assustadora de todas, porque eu já tinha família, filho, e fazer esse movimento de sair de uma cidade que eu tinha uma presença consolidada, né, de repente sair disso para começar do zero, para ir bater em porta. Eu fui com o espírito assim de, se eu tivesse que enrolar cabo em estúdio, era isso que eu ia fazer, eu queria... abrir caminho de novo, começar do zero se fosse necessário. Exatamente. Por coisas do destino, né, encaixou de eu chegar lá no Jazz is Dead. Em Los Angeles, né? Foi a primeira porta que eu bati, eu tinha uma lista de conhecidos, amigos, pessoas que eu admiro, que trabalham lá, que eu tava com a lista assim para, cara, eu vou chegar lá na cara dura, bater na porta e falar, cara, eu tô chegando do Brasil, tô precisando trabalhar. E a primeira que eu bati foi do Jazz is Dead, e eu cheguei num momento que eles estão expandindo para o Brasil, que eles estão querendo marcar uma presença mais intensa aqui no país, e foi um casamento perfeito, assim, porque a gente começou a conversar, eles falaram, porque a gente fez o disco com a Cell. Nossa, a Cell toca várias vezes na Autêntica. Porque que é a sua casa de show aqui. Né? Exatamente, porque o Tim Bernardes tá fazendo com a gente. Nossa, o Tim Bernardes, há anos eu conheço, já fiz várias coisas com ele. Então a gente começou a descobrir que a gente já estava trabalhando meio com as mesmas pessoas, no mesmo universo musical. E foi um casamento perfeito, assim. Para mim, eu me sinto super acolhido. Cara, me conta como é que você chegou na música, né? Na verdade, sua formação é arquitetura. Eu dei uma volta, né? Assim, para chegar na música. Formações não heterodoxas. Eu sempre quis música, mas aquela coisa, né? Família acadêmica. Mas a música, para mim, sempre foi uma coisa distante, né, na minha infância e adolescência, ainda mais no interior de Minas. Assim, para mim, falar em trabalhar com música era igual assim, você astronauta. Eu sempre falo essa frase. Muito porque distante. É tão distante, cara, que a gente não sabia nem por onde começar. Quando eu chego em Belo Horizonte, eu fiz vestibular, vim estudar aqui primeiro engenharia, né, elétrica, a minha percepção mudou. Eu comecei a andar com a galera da música, que foi no momento que o skunk estava surgindo, tinha aquela cena dos anos 90 ali do pop rock ali, que banda que eu via no boteco da esquina um dia, na semana seguinte estava no Faustão tocando e bombando com música, assim. Então
meio que a distância diminuiu na minha cabeça. Eu falava assim, cara, é possível, tem gente que vive de música. E eventualmente eu tomei a decisão, criei coragem, eu tinha uma banda que a gente estava num caminho legal, né, que parecia que ia chegar em algum lugar, e acabei largando a arquitetura para ficar só por conta da música. Aí a banda não teve o destino, né, que a gente imaginava. Que é o que acontece com a maioria de nós. A coisa não aconteceu, mas aí eu já entendi o que era trabalhar na música, aí eu comecei a produzir, fiz cursos de áudio, montei um estúdio, aí lancei um selo que a gente chegou a lançar 11 artistas, chamava Membrana Música. Essas reviravoltas da vida, né, eu nunca imaginei que eu fosse ser dono de bar ou qualquer coisa assim. A Autêntica acabou acontecendo, né, né, dos meus empreendimentos musicais, vamos chamar assim, foi o mais bem sucedido. Encontro seu com Jazz is Dead, que diz muito da sua carreira, diz muito da Autêntica, do seu trabalho, né, muitos anos. Assim, sempre foi uma questão para minha geração, assim, de que a música nova, ela precisa de amigos, ela precisa de espaços. Então, é essa coisa de entender como música contemporânea, não só o que está bombado no momento, mas o que está sendo produzido por gente que já está estabelecida, ou que já está até meio sumida, mas que tem um trabalho relevante, e também o pessoal que está entrando, o pessoal que está chegando. Então, o Jazz is Dead também trabalha muito com essa ligação de quem está chegando com quem está consolidado e já está na prateleira máxima. Exatamente, ali, né? Entender todo esse universo como música contemporânea, e não só a música pop do momento, e também não só o que já está consolidado e sem dar espaço para essa moçada nova, porque tem esses dois perigos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa dicotomia de só achar assim, porque eu vejo isso muito no mercado da música. Tem gente que fala assim, a música de hoje não é mais como era antigamente, e né, agora não é mais tão bom como já foi. E tem gente falando assim, não, o que já foi é passado, tem que ser só o novo, só Sim. Isso que interessa. E não é aqui são nem lá, duas né? armadilhas. São duas armadilhas, porque tudo é importante. Los Angeles é a capital, talvez uma das capitais mundiais do entretenimento, e a música brasileira lá é rainha, né? Não, qualquer lugar que você sabe que você está num lugar legal quando está tocando música brasileira, e é muito, assim, é impressionante. A minha experiência lá, cara, os sorrisos que se abrem quando a pessoa pergunta de onde você é, você fala que você é do Brasil, cara, assim, generalizado, assim, as pessoas... Todo mundo sorri, todo mundo, nossa, que legal, todo mundo... realmente, assim, dá orgulho da gente ver, e assim, acaba com qualquer complexo de vira-lata, né? Você vê o tanto que a nossa cultura é respeitada. Comentasse um pouco isso, assim, como é que é isso que, essa síndrome de vira-lata, como é que essa síndrome de vira-lata se mistura com vícios ruins na hora que a gente vai pensar e fazer música no Brasil, né? A gente precisa ou não levar mais a sério como empreendimento, e qual que é o caminho para a gente despertar isso, né? Em pessoas mais criativas que às vezes não tem esse tino tão desenvolvido. Eu acho assim que a gente tem, pela minha formação, eu falo que eu saí do armário como empreendedor, porque eu também tinha um pouco essa visão, e eu lembro quando eu abri o estúdio, eu falava assim, a pessoa, porque vai ter, você que é empresário, porque eu tinha um CNPJ, eu falava, não, empresário não, eu sou artista, eu sou músico. Você também isso sofria aqui é só desse... sofria, e assim, era uma coisa de não querer admitir para mim uma verdade, né, que assim, cara, eu tenho um CNPJ, eu sou empresário. Pronto, é simples assim. É simples assim. E comecei eu tive uma experiência muito boa lá no Sebrae, num programa que chamava Meu Negócio é Música, que abriu minha cabeça para muitas coisas e me fez ter a confiança para entender que uma coisa não exclui a outra, assim, você entender como é que funciona, como é que o seu negócio funciona, como é que o seu mercado funciona, não te tira do lugar de artista. Sim, e isso vale para qualquer profissão, qualquer né, profissão. Qualquer coisa que você queira fazer, tirar do papel, qualquer ideia que você quer tirar do papel da sua cabeça, é um empreendimento. Sim. Se você quer escrever um livro e quer publicar esse livro, se você quer dar uma volta ao mundo, é um empreendimento. O cliente fez, né? Exatamente. Como o Clique fez. Exatamente. Se você tem uma ideia e quer tirar do papel, você vai ter que pensar assim, cara, quanto que eu vou gastar? De onde que vai vir o dinheiro?
como que eu consigo? Será que eu consigo ganhar algum dinheiro no caminho? Não estou falando aqui que a sua arte deva ser guiada pelo empreendedorismo. Não é isso, sabe? Porque você pode fazer a arte mais livre, mais conceitual possível, mas você entender como que ela se encaixa. Se você tem expectativa de que isso atinja outras pessoas e chegue e gere renda e vire, né? Você tem que entender como que ela se encaixa no mundo, né? No mundo que às vezes o mundo tem várias regras que nós não participamos da escolha dessas regras, não fomos nós que fizemos, mas elas estão aí, elas existem, e até para você quebrar a regra, você precisa conhecer. Sim, maravilhoso, obrigado. Beleza. É isso, meu povo, mais uma história inspiradora. Léo Moraes, obrigado por essa entrevista, obrigado você pela audiência, siga o canal da Unidas e ativa o sininho para não perder nenhum episódio, segue o Léo Moraes, Autêntica, Jazz is Dead, tudo que esse povo faz é maravilhoso, e segue nós também, porque não? Abraço, até o próximo!